Você está sintonizado no programa Agenda Econômica, que hoje está abordando o tema Economia Urbana. O nosso convidado é o professor Ricardo Lima, professor do Departamento de Economia da Universidade de Brasília. Professor, o senhor tinha dito no bloco passado que até guarda um certo otimismo na possibilidade de solução de determinados desafios, de vencê-los, né? Ou de encará-los adequadamente. Um deles é a possibilidade do uso da tecnologia e o outro, a educação. Podia explicar seu raciocínio, por favor? Vou falar de educação primeiro. Se houver crescimento, como eu disse, o mercado de trabalho vai ter uma demanda grande por emprego. Mas nós estamos vivendo um novo mundo com uma nova economia, uma economia da era da tecnologia de informação e comunicação. Então, os empregos que vão... A era do conhecimento. A era do conhecimento. Os empregos que vão surgir vão exigir uma certa qualificação. Eu estou falando de educação geral, não estou falando de educação específica para nada, nem educação técnica. É preciso melhorar a educação. Agora, melhorar significa não só aumentar a oferta, mas aumentar a qualidade. Qualidade da educação, porque as cidades vão se tornar mais criativas e vão exigir pessoas criativas que para isso precisam ter conhecimentos. E no... Eu imagino que o senhor ia falar agora... Não, eu ia falar da questão da tecnologia. Como é aquela, como que a tecnologia poderia ser um instrumento a mais dentro desse arsenal de fatores e ferramentas que o senhor apresentou inclusive para o uso da economia urbana? Para a educação, ela pode ajudar muito, mas eu vou falar da questão da pobreza. E como a tecnologia pode ajudar, dando um exemplo. Eu acho que a maneira de enfrentar a pobreza do ponto de vista da economia urbana é urbanizar favelas. Basicamente, urbanizar favelas e regularizá-las e usar a infraestrutura que já existe nas favelas para que as pessoas tenham tenham a segurança da terra, a segurança da posse da habitação e possam desenvolver negócios também, onde atualmente são assentamentos urbanos informais. Estas favelas nem sempre ficam em áreas centrais, elas ficam mais em áreas periféricas. E a tecnologia pode ajudar criando, já que nós estamos entrando numa era pós-industrial, em que serviços, ciência, tecnologia é muito importante, criando nos locais abandonados pela indústria, em geral nas orlas rodoviárias, nos portos, projetos em que haja habitação, também comércio, um uso misto do solo, habitação central para as pessoas pobres. E esses projetos têm que ter uma base econômica. Essa base econômica tem que ser uma base econômica moderna, coisas como biotecnologia, como software, produção de software ou produção de melhorias na comunicação, melhorias na informática. Só que o Brasil é um país dos paradoxos, né, professor? Ao mesmo tempo que nós estamos avançando em banda larga, em satélite, em informática, o Brasil ainda tem dificuldades, por exemplo, saneamento básico, em abastecimento de água, inclusive no estado mais rico da federação. Esse paradoxo, esse contraste, né, de que maneira ele incide sobre o pensamento sobre a teoria da economia urbana e sobre a sua própria prática. É verdade. Eu estou falando no futuro, mas nós temos que enfrentar uma série de problemas atuais, vamos chamar de desafios atuais, né? Como, por exemplo, a mobilidade urbana, que eu imagino que nós vamos... você vai me perguntar algo depois. Mas a questão
do saneamento, por exemplo, a questão da água, tudo isso está ligado um pouco também à questão de sustentabilidade e de novas tecnologias que vão permitir com que você enfrente esses desafios com mais facilidade, diminuindo os desperdícios. Se já tivesse havido uma diminuição dos desperdícios em São Paulo, por exemplo, o problema seria muito menos grave, né? Então, você caminhar para uma economia sustentável exige você usar tecnologias para ter economia de energia, produção de energia limpa, inclusive energia solar, energia eólica. E que o Brasil é generoso, é farto. O Brasil é generoso. Enquanto isso, uma cidade como Freiburg, na Alemanha, tem mais captação solar do que toda a Inglaterra, que tem também bastante. Uma cidade só é autossuficiente em energia. Então, esse tipo de coisa tem que vir depois. Não que os problemas ecológicos, os problemas ambientais possam ser adiados, nós precisamos enfrentá-los, mas nós temos que melhorar a infraestrutura do lado econômico, principalmente, de comunicação, de transporte, de energia, e do lado da pobreza, integrar a cidade informal na cidade formal. Vamos colocar Por isso que eu estava falando em trazer as pessoas para o centro. Pois é. Vamos colocar então um outro tema mais complexo, que agrava ainda mais a cada dia, em razão de que o Brasil ainda tem capacidade para uma maior industrialização, né? Já é um país significativamente industrializado, mas pode se industrializar muito mais. Uma dessas indústrias que tem sido estimulada é a do transporte, porém do transporte individual. E aí tem o problema da mobilidade urbana, porque com o aumento da renda, dos salários, a valorização do salário, as pessoas passaram a adquirir não apenas no Nordeste as suas motos, substituindo os famosos jegues, né? Lá no Pernambuco o senhor deve ter visto muito, não só nas músicas do Gonzagão, mas nas cidades os carros individuais. Aí entra um problemão, né? Como resolvê-lo? Como enfrentá-los, né? Esses novos desafios? Acho que a gente tem que enfrentar por partes. No longo prazo, eu já estou pensando nas soluções que as cidades dos países desenvolvidos adotaram, coisas como tornar a cidade mais compacta, policêntrica, etc. Isso vai acontecer no Brasil também e não vai demorar muito. Mas, por hora, o que você precisa é ter uma conectividade boa entre a casa e o trabalho, melhorar o transporte público, fazer corredores de transporte, BRTs, VLTs, metrô. Esse deslocamento tem que ser rápido. As pessoas gastam atualmente até 3 horas, às vezes mais, o que é um absurdo, uma coisa admissível, mesmo quando se mora distante do trabalho, seria algo como meia hora, 45 minutos. O que acontece é que mais adiante nós vamos ter que diminuir os carros nas cidades. Os carros, eles não ocupam só as ruas quando estão andando, eles precisam ser estacionados. E um automóvel passa muito mais tempo estacionado do que andando. E eles não flutuam, né? E eles ocupam os dois lados das ruas, às vezes, reduzem as ruas. Eu não acho também que aumentar as ruas vai melhorar essa situação, aumentar as avenidas, aumentar as vias urbanas. Isso traz, em geral, mais tráfego. Mais carro. Mais carro, traz mais carro. Seja, isso mais... sempre aconteceu, um paradoxo. A solução mais adiante vai ser mais trilhos, tirando os carros das cidades, mais trilhos, mais ciclovias e mais acessibilidade. Eu acho mais importante acessibilidade do que
mobilidade. Agora nós temos que enfrentar a questão da mobilidade, mas a acessibilidade tem a ver com planejamento urbano, um planejamento feito por economistas, por urbanistas, por arquitetos, por sociólogos, por advogados, etc., e pela população também, que precisa ser muito bem informada, ela tem que ter acesso à informação para poder opinar sobre essas questões. No futuro, as cidades deverão ser mais compactas, mais verticalizadas, e as pessoas deverão poder atender às suas necessidades básicas em 10 minutos a pé. A 1 quilômetro. Qual exemplo você citaria, por exemplo, no mundo do qual nós poderíamos tirar lições? Eu acho que Manhattan é um exemplo típico, não digo Nova York inteira, mas Manhattan, sem dúvida. Tem cidades como Amsterdã, Copenhague, também no Canadá, a cidade do oeste do Canadá. Agora, esses são países que realizaram a reforma agrária no seu tempo histórico certo. Nós ainda não. Portanto, a deformação se tornou crônica em São Paulo, em Rio, Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre. Criamos monstrengos. E aí? É verdade. Nós fomos vítimas da tecnologia, por duas razões. Quando os países hoje desenvolvidos passaram por uma transição urbana, se urbanizaram, se tornaram mais urbanos do que rurais, duas coisas impediam que eles tivessem essa pressão toda. Primeiro, que as cidades não podiam ser tão grandes. Cidades tinham no máximo 1 milhão, 3 milhões, 4 milhões, mas não 37 milhões como tem Tóquio hoje. Então a tecnologia permitiu isso, permitiu levar a água para 20 milhões de pessoas em São Paulo. Não estou fazendo nenhuma piada. Para 37 milhões no Japão. A outra coisa foram melhoras que houve na medicina. Então a mortalidade era muito grande naquela época, 100 anos, há um século. Correto. Nós tivemos a nossa urbanização com mortalidade baixa. Então houve um grande crescimento populacional que inchou as cidades e trouxe todas essas pressões para as cidades. Então nós somos vítimas da tecnologia, que tem coisas boas, mas também às vezes causa problemas como esses. Professor, eu gostaria de conversar muito mais tempo com o senhor aqui, mas o tempo é o senhor da razão aqui. O senhor será convidado certamente em outros momentos, as portas estarão sempre abertas, mas desde já agradeço muito a sua presença aqui. Muito obrigado pelas explicações que nos trouxe. Eu que agradeço, também gostaria de falar muito mais, mas foi bastante agradável conversar com você. Muito obrigado. Obrigado também a vocês de casa que nos acompanharam. Se quiserem nos mandar suas sugestões, dicas ou críticas, por que não? Olha aí na tela uma forma de fazê-lo, 0800 61 22 11, ou então se quiserem baixar para copiar este programa ou outros programas da TV Senado, aí na tela está a forma de fazê-lo, www.senado.leg.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo Agenda Econômica. Tchau.